Vamos agora aqui para algumas reflexões que a gente pode aprender a partir do livro de Jeremias, profeta. Esse profeta Jeremias, ele foi um profeta de Deus. O seu tempo de vida, do seu ministério, foi por volta do ano 620 antes de Cristo também, mais ou menos uns pouco mais de 150 anos depois do profeta Isaías. E o contexto onde começa o ministério de Jeremias foi um contexto bom, em que o rei era Josias. Josias foi um dos maiores reis que Judá já teve. É um rei que fez coisas melhores em alguns aspectos do que o próprio Davi. Algumas questões de observar coisas da lei do Senhor, de festas, como por exemplo a Páscoa. Houve uma reforma no tempo do rei Josias, que foi celebrada a Páscoa, que era a festa mais importante do povo, como nunca tinha se celebrado antes, desde o tempo antes dos reis. E diz que não se levantou um rei como ele, nem antes nem depois. No período desse rei começa o tempo de Jeremias, do seu ministério. Porém, Josias foi o último rei em que o povo estava em ascensão para com Deus, buscando corresponder, porque o rei ele colocava ordens que deveriam ser seguidas, por exemplo, destruir os ídolos. Porém, esses tempos não duravam muito. Josias foi o último rei, inclusive, que teve autonomia no reinado. Depois dele, o reino de Judá ficou subjugado a outros reinos. Então Jeremias começou seu ministério e logo em pouco tempo estava o povo em um caos novamente. Depois que Josias morreu, seu filho Joaquim e os outros que reinou depois dele, que não foram muitos, não foram como ele, não prezaram pela palavra do Senhor. E por isso o ministério de Jeremias foi difícil. Depois de Josias, o reino só começou a caminhar para o seu final. Foram reis que reinaram meses, poucos anos, que foi Joaquim, Joacás, Jeoaquim e Zedequias, finalizando o reinado ali, o tempo do reinado em Judá. Por isso que não foi fácil o ministério de Jeremias. Ele foi chamado, o chamado dele está no capítulo 1. No capítulo 1 a gente vê, é a parte mais conhecida talvez da sua vida, que é quando Deus lhe chama. E ele diz: eu não passo de uma criança. Mas Deus diz a ele: não digas que não passa de uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, e eu colocarei as palavras na tua boca. Antes que eu te formasse, antes que tu se formasse no ventre, eu te chamei para ser profeta. Deus tinha separado ele, Deus estava revelando o seu chamado a ele. E ele ficou com medo, mas o Senhor disse que seria com ele. Não temas, porque eu serei contigo. Ainda no capítulo 1. E assim também a gente sabe que o Senhor ele nos chama para poder servi-lo. Talvez a gente não tenha um chamado igual ao de Jeremias, com as mesmas palavras. Ali foi um profeta específico, mas
nós sabemos que a mensagem de Deus, ela vem até nós e nos chama a Ele, nos chama para servi-lo, para conhecê-lo, para que a gente venha desenvolver a nossa vida, o nosso ministério que Ele nos chamou, que Ele nos chama, para conhecê-lo, para servi-lo, para levar a sua palavra. E Jeremias enfrentou muitas dificuldades, como por exemplo, ele foi jogado em calabouços, ele foi levado contra a sua vontade a outra terra, justamente porque a sua mensagem era uma mensagem que chamava o povo para se arrepender e dizia que Deus ia julgar o povo os seus pecados, porque o povo voltou, principalmente também aqueles reis, a rejeitar a palavra do Senhor. Jeremias dizia: onde está a sabedoria de vocês, mestres da lei, que a palavra está diante de vocês e vocês não guardam, vocês fazem injustiça com inocentes, vocês têm ainda ídolos em um lugar e em outro. Mas aquele povo estava querendo tomar o seu próprio caminho e não preservar a lei do Senhor. E por isso a mensagem de Jeremias não era muito agradável. E tem algo que acontece que é interessante a gente lembrar, a gente observar no capítulo 28. No capítulo 28, no 27, Deus diz a Jeremias para ele fazer um jugo. Era algo que era colocado em animais, em bois, para poder manter eles ali num determinado caminho, para poder controlar melhor eles. Manter eles juntos também. Colocava no pescoço. E Deus diz a Jeremias, como era de costume, os profetas faziam algumas ações específicas para representar a mensagem de Deus com o povo. E Deus diz a Jeremias: faz um jugo de madeira e coloca no teu pescoço e vai até a presença dos principais, do rei, sacerdotes, e diz: assim como esse jugo está sobre mim, Deus também colocará o jugo em vocês, jugo da Babilônia, e vocês serão levados cativos, ficarão sendo controlados por eles. Naquele tempo, a Babilônia já estava sendo o maior império. O reino de Josias já tinha passado, o Egito também estava bastante desenvolvido. O rei Josias morreu exatamente contra o rei do Egito, o faraó Neco, que estava indo para uma batalha contra a Assíria e foi atravessar Judá, e o rei piedoso, temente a Deus, foi lá e já tinha terminado o seu tempo, a sua obra de reforma, e ele morreu ali naquela batalha. Então, depois dele, os reis passaram a ficar subjugados, primeiramente ao Egito. Depois a Babilônia venceu o Egito e ficou dominando Judá, mas não invadiu ainda. E Jeremias, nesse contexto, fala que Deus ia usar a Babilônia para ser juízo sobre aquele povo de Judá. O povo não acreditava. E quando Jeremias chegou lá, na presença dos principais, chegou também outro profeta. Alguém que se dizia profeta, mas na verdade era um falso profeta. Um homem chamado Ananias. Ele chegou lá e disse: essa palavra não é verdade. Na verdade, Deus não vai fazer com que a Babilônia venha. Daqui a 2 anos nós vamos ficar livres dessas ameaças. Nós vamos ficar novamente uma nação livre, independente, sem essas ameaças de reis sobre nós. Ele profetizou a paz. Só que no livro do profeta Jeremias já tinha dito que se engana aquele que profetiza paz, paz, quando não há verdadeiramente paz. E ele diz que aquela profecia de Jeremias, aquelas palavras não eram verdadeiras. E Jeremias diz: o profeta
que profetiza paz, ele tem uma grande responsabilidade sobre ele. Porque eu e outros profetas antes de mim profetizaram que Deus iria punir o povo, Deus iria disciplinar o povo, que Deus iria trazer correção ao povo. Então, se tem um profeta profetizando algo diferente, ele tem uma grande responsabilidade sobre ele. Mas mesmo assim, aqueles homens não dão ouvido, aquele profeta também não, e Ananias toma o jugo de madeira que está sobre o pescoço de Jeremias e quebra, dizendo: essas palavras não são verdade. E Jeremias sai daquele lugar, vai embora. Só que Deus fala com ele e diz: volta lá e entrega uma mensagem para eles. E Jeremias volta e a mensagem que Deus mandou entregar foi: você quebrou o jugo de madeira que estava sobre mim, mas Deus colocará jugo de ferro sobre o povo, que não será quebrado. Ou seja, só no tempo determinado que Deus libertaria o povo, mas ele intensifica a sua mensagem. Então, aquele profeta Ananias, ele queria agradar aos homens, ele tinha uma mensagem mais agradável, porém, que não era verdade. Tem uma certa frase de um certo pregador que ele fala: se você quer que um povo se salve, fale a verdade para ele. Se você quer ser aplaudido, fale a mentira, engane. E essa foi a realidade ali. Essa é a realidade hoje em dia. Quando muitas vezes, na verdade, o que precisa ser falado é um chamado ao arrependimento, à mudança, e na verdade se tem palavras, promessas de exaltação, de vitória, quando na verdade não se conhece nem para quem se está falando. E muitos são assim. A maioria são profetas de palavras que o povo quer ouvir. Por isso são tão queridos, são tão aplaudidos, são tão ouvidos. Como já disse Paulo, que nos últimos dias muitos dariam ouvido a doutrinas falsas e escolheriam pessoas ao seu próprio gosto para ouvir e não iriam querer ouvir a palavra do Senhor. Então, era naquele tempo e hoje também o contexto de muitos falsos profetas. Pessoas que falam apenas aquilo que se quer ouvir, mensagem de paz, quando na verdade se necessita pregar arrependimento, a palavra do Senhor. Mas muitos profetizam coisas que Deus não disse. E uma das coisas que Deus disse para reconhecer um falso profeta é isso. Quando ele, assim como foi no tempo de Jeremias, o que se cumpriu foi a palavra do profeta. Pouco tempo depois a Babilônia veio, invadiu e fez o que ele tinha dito. Mas nós reconhecemos falsos profetas, uma das características é essa. Ele fala e se aquilo não se cumpre, é um falso profeta. E se aquilo também se cumpre, mas foi contra a palavra de Deus, também é falso profeta, porque a palavra do Senhor é que ela é a verdade que tem que prevalecer. Por isso também existem muitos espíritos de adivinhação no nosso meio. Devemos ficar com a palavra e ser como Jeremias, mesmo que o contexto seja de pessoas que não se agradam com a palavra de Deus, mas nós devemos ouvir o chamado do Senhor, servir a Ele, saber que Ele está conosco e manter-se
na palavra do Senhor, rejeitando os falsos profetas, as falsas mensagens e valorizando a palavra do Senhor. Esse é o contexto do livro de Jeremias. Tem coisas que a gente pode trazer para hoje aplicar, parece muito com o tempo que a gente vive, mas são lições preciosas para a gente aprender. Espero que tenha dado para entender, ficado claro, e até uma próxima.